capítulo 1, versículo 5, então, diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Na outra tradução, na NVI, diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A versão da Bíblia Viva diz: seu plano imutável sempre foi nos adotar em sua própria família por Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Vamos lá. Pelo nosso Deus, no último domingo. Agora, irmão Paulo, quando ele escreve no primeiro versículo, Paulo aos santos que vivem em Éfeso, Paulo escreve aos santos para a igreja de Éfeso, mas ele não dimensiona aonde a sua carta vai chegar. Eu quero aqui voltar uma pausa, antes de entrar nas mergulhadas no versículo 5, é que assim como Paulo escreveu, ele não dimensionou aonde a sua carta ia chegar, nós também não somos capazes de dimensionar aonde as nossas atitudes vão chegar. Isso é positivo, isso também é negativo. Porque se porventura nossa atitude, decisão, palavra a palavra, que nós expressarmos, ela for negativa, ela pode ter uma repercussão que vai muito longe. Isso significa a nossa imagem, a nossa pessoa. Agora, algo precioso, algo bom que a gente faça, também nós não sabemos aonde vai estar repercutindo. Então nós atentamos a isso. Nessa carta, que também é chamada Epístola do Terceiro Céu, onde Paulo no discutivo fala sobre as coisas celestiais. E no versículo 5 ele diz: nos planejou para algo tremendo. Eu sei que no nosso meio nós temos aqui pessoas que são adotadas, são filhos adotivos, e quero revelar esta noite, talvez alguém que você não saiba, mas eu sou filho adotivo. Eu sou filho adotivo. Algum familiar que está aqui vai dizer: não é verdade, não pode ser, eu sou filho da dona Feliciana, falecido Ayrton Santana. Isso mesmo, mas eu sou adotivo. E quero dizer também, tem uma pessoa que está ao seu lado também é adotivo. Você é adotivo, 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 você, Thiago Santana, é adotivo, não sabia disso, está aqui. É a cara do pai, graças a Deus. Hoje completando 18 anos. Já desejei, já posso ir preso. Gente, todos nós somos adotivos. Jesus já passou por esse sentimento, mas pode passar. Nós somos filhos adotivos. Todos nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você é filho adotivo. Efésios, irmãos, capítulo 1, versículo 5. Diz que nós somos filhos por adoção. Eu quero falar um pouco sobre essa. Bem, eu vou falar um pouco sobre a adoção de filhos e o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre isso. Na sociedade romana era costume, eles tinham a cultura de adoção. A Bíblia fala, também menciona sobre filhos adotados. Eu posso pedir a ajuda de vocês aqui, alguém vai me ajudar. Qual filho na Bíblia, qual caso de adoção na Bíblia? Vamos lá? Quem lembra? Muito bem, Moisés.
Moisés. Foi outro lado. Muito bem, queria dizer que Terra também é adotada pelo tio. Por que é adotada? Muitas vezes os pais morriam na guerra. A mãe, no momento de dar a luz ao filho, vinha morrer. Em várias situações, os filhos ficavam adotivos. E a Bíblia diz, irmãos, em Juízo, lá em Isaías, que Deus, Ele é pai de órfãos e Ele é juiz de viúvas. Deus sempre olhou com cuidado a questão do órfão. Sempre deu a ênfase sobre o cuidado e a proteção que se deveria ter para com os órfãos. E eu digo, irmãos, que o Novo Testamento foi escrito para órfãos. A mensagem do Novo Testamento é uma mensagem voltada para órfãos. Espiritualmente, órfãos. O órfão, ele deixa de ser órfão quando tem pai, quando tem mãe. E o Novo Testamento, ele vai mostrando que nós não somos filhos de Deus. Uma das revelações em Efésios que nos diz ali, e nós aprendemos também que no Antigo Testamento eles não chamavam Deus de Pai, eles chamavam o Senhor dos Exércitos, Senhor Todo-Poderoso, mas não como Pai. Agora, no Novo Testamento, Deus é chamado de Pai. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. O Pai é aquele que vai cuidar. O Pai é uma pessoa que vai dar o que a criança precisa: afeto, mantimento, educação. O Pai é quem vai dar o teto, a vestimenta, vai dar o lar e vai ensinar valores que se precisa. Muitos filhos, infelizmente, que têm pais biológicos e vivem com seus pais biológicos, mas pais que não estão cumprindo o seu papel. Tem filhos, mas parece que aqueles filhos são órfãos dentro de casa. Os filhos às vezes têm menos valor do que a ação vedada. Os pais consomem tudo que ganham em cima das obras. E o filho não tem comida. O filho não tem roupa. O filho não tem atenção. Os pais muitas vezes são agressivos. E os filhos não recebem o que eles precisam. A pessoa que eles foram adotados, órgãos, pessoas famosas. Entre eles podemos citar Steve Jobs. Foi adotivo, foi órfão. Faleceu essa semana, Mandela foi órfã. Marilyn Monroe era órfã. Xuxa Meneghel criou-se em Santa Rosa, adotado por outra família depois. Uma atriz famosa, Angelina Jolie, ela adotou 3 crianças. 3 crianças eram filhos biológicos e 3 foram adotados. Eu trago-lhes essa informação, amados, porque quando uma pessoa é adotada, ela recebe o sobrenome da família. E uma das definições de adoção é alguém que é colocado na posição de filho. Para ganhar a posição, por exemplo, no apoio político ou no campeonato, para ganhar a posição de campeão, tem que trabalhar, tem que malhar, tem que exercitar, tem que fazer, tem que correr, tem que suar a camiseta. Mas a posição de filho não precisa fazer esforço. Quem é adotado
ele não está disposto para ser adotado. Quem adota é que faz todo esforço, toda correria, toda a necessidade com o papel, com os papéis, com documentos, é feito pelos pais que vão adotar a criança. Eu quero trazer isso para o campo espiritual, para a área espiritual, porque nós o trabalho, o papel de adoção da parte de Deus, Ele fez tudo para nos adotar. E eu quero também trazer aqui uma diferença, irmão, para nós compreendermos a grandeza e o amor de Deus. A adoção, o órfão, não faz esforço. Para que eu fosse adotado por Deus, eu não fiz esforço. Eu me esforcei para ser adotado por Deus. Deus não olhou e disse, coisa mais linda, tão santa, tão perfeita, tão bela, tão bonita. Olha a cor dos olhos, olha o comportamento, olha a educação. Não, Ele amou homens, mulheres, liderados, pecadores, desobedientes. Que a Bíblia nos diz em Efésios, menciona 3 tipos de filhos: filhos da ira, filhos da desobediência. A Bíblia vai mencionando alguns tipos de paternidade que nós vamos tendo, e daí as falas são os filhos da rebelião. Não éramos bons, não éramos bonitos, não éramos legais, mas o ato da adoção divina, Ele adotou gente ruim. Gente com problema. Alguns casos de pais que adotaram filhos, arrependeram-se e tentaram devolver. Porque viram o seguinte: aquela pessoa não teve jeito, não tinha situação, não tinha maneira, forma, jeito de consertar a maneira daquela criança. Um dos pais em São Paulo estava tentando a todo esforço e plano devolver a criança. O filho foge de casa, o filho tentou botar fogo na cama, o filho não aprontava. Ele estava sumido durante 30 dias e disse que foi expulso de casa. E eles foram explicando, mostrando documentos, que expulsaram a criança, fugiu de casa, visitando o problema. E os pais se arrependeram. Alguém tenta pegar essa criança e quando descobrir que essa criança já tinha sido adotada por outra família, e outra família também devolveu, porque era insuportável a maneira dessa criança. Irmão, essa criança é um santo perto da gente, como Deus nos adotou. E eu digo, quem acha que uma criança que era adotada, ela recebe sobrenome, ela parte de Deus é domingo, porque não recebe só o sobrenome, ele recebe a natureza de Deus. Ele recebe o Espírito de Deus. E ele é transformado. Essa pessoa, ela é mudada. Porque não recebe apenas sobrenome, mas recebe tudo que Deus tem. Recebe tudo que o Pai tem. E a Bíblia diz que Ele nos adotou. Esse é um dos lados divinos que nós encontramos lá no livro de Efésios, que diz que Ele nos adotou. O Espírito de adoção recebe tudo o que é pertinente à criação divina. Em João capítulo 1, versículo 12, diz: mas todos, quando o receberam, deu-lhes o direito, aqui há uma expressão jurídica, deu-lhes o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. E quando somos filhos de Deus, nós somos participantes, irmãos, da natureza de Deus. E somos também participantes da glória de Deus. E outro texto também que está em 1 Coríntios, que diz a palavra Abba, Pai. Lá em Romanos 2, versículo 15, a Bíblia diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar com temor, para um temor de escravo, apanhar e apanhar. Fez alguma coisa errada? Apanha. Vai pronto, vai apanhar, vai se parar, vai pular.
outra vez está depois nós recebemos esse espírito de adoção, pela qual Abraão usava pai. Abra é o termo aramaico e pai é o termo utilizado em grego, conforme o Novo Testamento foi escrito. O Paulo está escrevendo para Éfeso que a comunidade se entendia aramaico, ele usa a palavra aramaico, e aramaico Abba. E ele utiliza outro termo, pai. Ele junta as duas para mostrar uma forma, uma maneira de intimidade. Podemos transliterar ou traduzir, como já vi de alguns escritores, que é como chamar de papaizinho. Uma coisa é chamar de pai, e outra é chamar de papai. A criança pequena ela chama papai. Pois vai ir papai. Ô pai, depois que você ficar aí, vem cá, meu velho. É pai que deu. E a papai é um termo muito carinhoso. É uma forma carinhosa e que mostra intimidade. Paulo está querendo dizer assim, ó, intimidade. Não podemos ver, nós não devemos ver Deus como apenas um Senhor com austeridade. Nós precisamos contemplar Deus como um Pai amoroso, como um Pai que nos adotou não por qualidades que tínhamos, mas por os defeitos que tínhamos. Ele repete 2 vezes a palavra Pai mais Abba. E chamar de Pai é um ato de confiança. Quando uma criança aprende a dizer a expressão pai, papai, o sentido é eu confio em ti, eu acredito em ti. E a criança faz muitas perguntas para o pai. Pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? A criança acredita e aprende com o pai. O pai ensina os filhos. E tem pais que precisam aprender a educar a ser pai. É uma vestimenta. E acho coisa mais linda. Nunca acho coisa linda palavrão. Nunca ensine palavrão para criança não adivinha. Eu queria mostrar para os amigos, familiares, fazer o gracejo. Eu fiz isso aqui, eu disse. E acha mal risada, acha mal alegria. Ensinar aos filhos a ausência de virtude. Cuidado, pai. Somos educadores do amanhã. Somos educadores também do presente. Formamos os nossos filhos. Não é um ato de dizer, eu confio em ti. Chamar de pai é um ato de dizer, eu confio em ti. Por isso que Jesus, em Mateus 23, verso 9, ele diz a ninguém chamei de pai. A ninguém na terra chamei de pai, porque só um pai é o vosso Pai, o qual está nos céus. É questão de confiança. Chamar de Pai é o sentido de dizer que existe confiança, que pode confiar, fora da dependência que um filho mostra. Ele fala, quando chama de Pai, ele fala da dependência que um filho mostra. Fala com o seu pai, fala com o seu progenitor. Empatiza também a fé quando chama de pai. Se nós éramos, dia 25 de maio, aqui em detalhe, curiosidade, é o Dia Nacional da Adoção. E para nós, irmãos, todos os dias Deus está adotando mais filhos. Que hoje seja um dia também em que você agrega a família de Deus. Bem, existem muitas leis de adoção, não apenas no Brasil, como em outros países. Por exemplo, a criança é adotada até os 18 anos. Depois disso pode, também pode. Mas tem outros meandros jurídicos para isso. E quem adota precisa ter 16 anos a mais do que o adotado. E as pesquisas mostram também a preferência filhos de pais ou filhos de mães de usuários de crack, muitas vezes são renegados na adoção. Às vezes alguns têm a preferência pela cor, pela idade,
para abandonar. O mundo, irmão, não vai ser parado. E Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. É a sua mensagem. É a mensagem que não nos deixará. Ou seja, nós temos um Pai, Ele vai estar conosco. Não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Se existe órfão, porque o Pai abandonou, deixou ou por morte, ou por doença, ou por condição social. O mundo, irmão, também já falar de Jesus nos diz uma boa mensagem. Olha, não vou deixar vocês órfãos. O mundo é um mundo desamparado, pessoas desamparadas. Agora, irmãos, alguns detalhes aqui que eu quero mencionar a vocês. Primeiro, não é o órfão que escolhe os seus pais. Não é o órfão que vai na internet procurar ali, olha, aqui na frente do meu pai, olha a piscina que ele tem na casa, olha o carro que ele tem, olha o cachorro que ele tem, olha isso que ele tem, esse eu quero para meu pai, ele não escolhe. Os pais entram no cadastro, depois eles avaliam, se é aquela pessoa, eles vão para uma entrevista, certo? Então não é o órfão que escolhe, esse que mostra na lição espiritual, é Deus que nos escolhe. Jesus disse, não fosse vós que me escolheu. Eu, diz o Senhor, é que escolhi você. Então essa lição, nós é tão preciosa, que revela a ação do Senhor, nosso Deus, sobre nós na adoção. O homem adota, mas tem a vida adota e procura adotar quem melhora em características. Irmão, mas Deus adota miseráveis pecadores. Só ele que olha, vê a nossa deficiência, vê a nossa vida que não estamos nem aí para ele. Mas ele nos alcança com o seu grande e mensurável amor. Deus nos dá a sua natureza. Aí nós temos agora o seu espírito, temos a natureza espiritual. A Bíblia diz que nós temos agora a mente de Cristo. Não recebemos somente o que a pessoa tem, do que o pai que estava dando bem. No mundo aqui nós podemos ter órfão que foi adotado, pode herdar o sobrenome, pode herdar a casa, a herança, mas não consegue herdar o espírito do seu pai. Não consegue adotar a natureza que tem no seu pai. Mas espiritualmente, da parte de Deus, nós recebemos de Deus a sua natureza também. O homem pode anular. Segundo o caso demonstrado, ele pode anular a adoção que ele fez, ele não quer mais a criança e devolve. Agora, irmão, Deus nunca anula. A Bíblia diz, irmão, que da parte de Deus, o que Deus tem é irrevogável. Deus dá, Deus concede e Deus não se arrepende. Deixe-me dizer algo. Mesmo que você um dia diga assim, eu não quero mais igreja, não quero mais servir a Deus, eu vou dizer, da parte de Deus, eu nunca disse sobre o respeito. Deus nunca fez tanto assim, eu vou te abandonar no meio da caminhada. Não, é nós que abandonamos, é nós que deixamos. Por favor, agarre, vem dele, por favor, vem dele. Nós podemos virar as costas para ele não vira as costas para nós. Conforme diz lá em Lucas capítulo 16, ele é como aquele pastor que vai atrás da uma ovelha perdida. É como aquela mulher que deixa de tudo que está fazendo para procurar uma dracma perdida. É como aquele pai, o pródigo, que vai, desperdiça tudo que tem, todos os seus pertences, mas o pai está lhe esperando, o pai está ali de volta. Para ele, o pai não existe mais, ele quer ser órfão. Ele diz, olha, não quero mais, não vou te chamar mais de pai, não é mais meu pai, da minha parte, da minha herança. O homem não pode anular a adoção. Deus jamais vai anular. Ele nos escolheu, mesmo tempo, mesmo possuindo, para nos defender. E o que nós temos? Antes da adoção divina, Lucas 16, verso 8, diz que nós éramos filhos do mundo. Efésios 5,6 diz que nós éramos filhos da desobediência. João 17, 12 diz que nós éramos filhos da perdição ou da perversidade. Efésios 2, verso 3 diz que nós éramos
E João 8:44 diz que nós éramos filhos do diabo. E se você for procurando Isaías e outros livros mais, você vai encontrar uma grande lista. Jamais. Pior. Pode obrigar alguém a pecar. Mostra, de repente, olha alguém de boa posse e dizer para ele, olha, você é obrigado a me adorar, eu tenho meus direitos. A pessoa não nem te conhece, rapaz. Senão, olha, vai estar na justiça corporativa, vai ser obrigado a me adorar. Ele está onde? Eu não tenho filhos. Ele não é obrigado, não. Ninguém pode obrigar. Ninguém pode dizer, eu sou obrigado a me adotar, não precisa. Porque Deus já nos adotou. Ele já nos escolheu. Para adoção, já nos selecionou. Jesus nasceu, irmãos, algo tão interessante. Jesus nasceu, todos sabemos, que Jesus nasceu sem pai biológico. José foi seu pai adotivo aqui na terra. Podemos dizer que Jesus nasceu para ser órfão, mas para que nós no céu, nenhum de nós vamos ser órfãos. Ele fez, irmão, para nós nos trazer o seu pai e trazer talvez uma paternidade espiritual. E sobre essa adoção divina, que ele nos adotou, conforme Efésios capítulo 5, ele nos destinou para sermos filhos. Adoção de filhos é que é uma iniciativa de Deus. A Bíblia diz que ele nos adotou. Foi ele que nos escolheu. Certa vez uma professora, numa classe de alunos de primeiro ano, as crianças, elas estavam mostrando fotos, recortes de família para fazer um trabalho a respeito de família. E na foto, tinha um menininho que tinha cabelo de cor diferente dos outros. E a coisa mais ele é diferente porque ele foi adotado. E essa criança, olha, eu sei tudo sobre adoção porque eu fui adotado. Aí outra criança perguntou, o que é? O que significa ser adotado? E ela disse, significa que você cresceu no coração da sua mãe em vez de nascer da barriga da mãe. Nós nascemos, irmãos, no coração de Deus. Nós somos gerados por Deus, não sendo filhos de Deus, mas sim predestinados para a salvação, a qual Ele nos alcançou. Essa palavra adoção, ela é usada 5 vezes no Novo Testamento. É o termo huiothesia, que significa um filho que ele é colocado no nível dos demais. Ele sai do nível de escravo, de escravidão, para viver agora um alto privilégio. Eu quero que terceiro comentário, a comparação, porque é um escravo. Um escravo ele tem obrigação, ele tem dever. O escravo é obrigado a fazer as coisas. O escravo, ele vai ser sempre escravo. Quando o dono morrer, esse escravo ele não tem direito a nada, ele não recebe nada. Ele não é herdeiro, ele é funcionário, ele é um empregado. Agora o filho é herdeiro de todas as coisas. O filho é a autoridade. Você trabalha na empresa, tem o dono da empresa, o chefe da empresa, o dono, chega o filho lá, o filho pode examinar o que você está fazendo e dizer, olha, eu preciso trocar você de função, preciso você em outra função. Ele tem autoridade, ele tem a autoridade do pai. E ele é dono daquela empresa. Ele tem autoridade naquela empresa. Porque ele é filho só por causa disso. Agora, e se uma pessoa é adotada? Ele tem menos autoridade? Não. Por que é adotada? Ele tem todo o direito, não existe uma adoção que vou fazer, eu vou adotar essa criança para que quando crescer vai ser empregado, para que eu não gaste empregado na empresa. Não existe. Quando a criança é adotada, ela tem todo o direito de família, todo o direito que o rei todo tem. Mas a partir ele tem todos os direitos. Não existe direito para filho legítimo e o direito vai ter para o filho adotado. No momento em que é adotado,
posição, ele se comprova filho dele. Ali está o nome dos pais, ele é filho. E amados, é o que Deus fez por nós. Adoção, irmãos, é um posicionamento em que nós éramos escravos. E Deus nos tira agora de escravo, da qualidade de escravo, e nos coloca agora na posição de filho. O patrão chega para você e diz: olha, eu não tenho filho, gosto muito de ti, a partir de hoje eu quero que você venha ser meu filho, eu estou te adotando como meu filho. Sabe, irmãos, o que Deus fez? Exatamente isso. É uma mudança de posição. Deus nos adotou não só o sobrenome que mudou, mas tudo a nossa essência. Porque hoje se pergunta: por que, meu Deus? Que eu não conheci Jesus antes? Por que eu não entreguei minha vida antes para Deus? Por que eu não descobri esse caminho tão precioso, tão maravilhoso? Por quê? Eu não descobri disso hoje. É porque você descobriu a preciosidade de se tornar um filho de Deus. Adotado, adoção de Deus por nós. Deus nos adotou, irmão, e Ele nos dá a sua herança, nos dá uma herança. E não precioso Ele nos dá a sua natureza, você entende as coisas de Deus. Observa como o apóstolo Paulo diz, irmão, que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Aquele que é carnal não consegue discernir nada. Ele é carnal, ele não está ainda sendo filho de Deus. Mas quem é filho de Deus recebe o Espírito de Deus. Quando você entrega-se a Cristo Jesus, você renuncia tudo por amor a Ele, você entrega sua vida, o seu coração, entrega os seus planos, os seus projetos a Ele. Você engana e diz: eu não quero de ti, e Deus então te dá da sua vida o perdão dos seus pecados. Deus restaura tudo e deixa a obra de Deus. Olha, eu tirei, hoje eu tenho meu filho. E Ele dá o seu Espírito. E aí você passa a entender as coisas espirituais. Aí você tem muitos colegas na faculdade, no colégio, no trabalho, ficam tirando sarro, modo de você. Eles não entendem nada, porque eles não têm a natureza divina. Aí você vem em culto, você adora o Senhor, domingo que vem você vem de novo, quarta-feira você tem conhecido que você quer crescer mais, você quer aprender mais, você quer mais crescimento da sua vida espiritual, aí você vem mais, vai ficando mais. O que é isso, irmão? É a natureza divina que você tem. É Deus trabalhando em nós, Deus atuando em nós pelo seu poder, pela sua força, pela sua graça. Nós somos comprados. As pessoas. Nós que estávamos no mercado, irmãos de escravos. Ele nos resgatou, pagou o seu preço. E Ele nos adotou como seu filho. Nós que estávamos mortos, a Bíblia diz, nos nossos delitos e nos nossos pecados. E hoje, no seu Espírito, nós entendemos, nos relacionamos. Hoje você pode orar e dizer: Pai, você pode chamar Deus de Pai, amém? E eu posso chamar Deus de Pai. Isso aqui, irmãos, em relacionamento com Deus. Algumas regras que a gente aprende, como o papagaio aprende. O papagaio pode aprender a oração do Pai Nosso, mas ele não tem relacionamento com Deus. A pessoa que pode ler a oração do Pai Nosso, mas não tem relacionamento com Deus. E Deus tem um chamado para viver o relacionamento com Ele. Deus deseja que nós venhamos ter relacionamento com Ele. Quando Ele diz que Ele nos adotou, irmão, é para termos relacionamento. Não é relacionamento agora de escravo e senhor, de empregado e patrão. Mas o desejo dele é de termos um relacionamento, de nos relacionarmos com Ele. Gálatas capítulo 4, verso 7. Nos diz assim: assim que já não é mais escravo, mas filho. E que é filho, é herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Somos herdeiros de tudo que Deus tem. E eu quero recordar agora aos primeiros versículos que já mencionamos. Que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais.
Por que nos fez assentar nos lugares celestiais? Porque Ele nos deu a posição no Filho. E Jesus falou que nos deu poder e nos deu autoridade. Posição de Filho. Irmãos, aí Deus nos dá uma posição de Filho. Já não vivemos mais para nós, agora vivemos para o Pai. E nós temos esse Pai porque nós temos um Filho que é um filho amado do Pai, é primogênito, origem de Deus. As famílias que adotam um filho porque não tem filho. Então vão adotar. Ótimo. E digo para vocês, pensa, você deseja adotar a nós. Agora Deus não adotou filho por carência. Porque Deus não tem filho, Jesus é filho de Deus. A Bíblia diz que Ele é o filho unigênito, o único filho. Mas em Jesus veio, irmão de Deus, multiplica os seus filhos em Cristo Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu tenho agora, irmãos, uma grande herança. Eu tenho Jesus como meu irmão mais velho. É algo muito precioso. Acabei escutando o Dr. Cheque. Ele contou que no Rio de Janeiro tinha um menino moço que era chat, gastando sapato ali, e aquele cidadão perguntou para ele, em vez de dar para ele $5 ou R$10, perguntou para aquele moço: você mora onde? Eu moro na rua. Ele: por quê? Os meus pais morreu, eu e meus irmãos de casa, nos cultores de casa, lá na rua. E aquele senhor perguntou: quer ser meu filho? Quer ser meu filho? Levou aquele menino, ele, uma mansão, enorme da mansão no Rio de Janeiro. Um dos homens mais ricos no Rio de Janeiro. Uma casa com muitos, vários andares, quartos, mais quartos. E disse: olha, tudo isso aqui, a partir de agora é teu. É aqui que tu vai viver e tu vai morar aqui. Levou no quarto e abriu um roupeiro cheio de roupas, muitas roupas. Porque todas essas roupas a partir de agora são tuas. Aqui é o teu lar. Eu tinha um filho da sua idade e semana passada meu filho morreu de câncer e eu estou já voltando no lugar do meu filho. A partir de hoje, meu filho, esse menino que estava vivendo na vida em miséria, ele recebe agora uma casa, recebe agora um caminho, recebe a fé. Ele não fez esforço para isso. É uma graça de Deus. Aquele empresário simplesmente quis adotar. E esse, irmãos, é a graça de Deus sobre nós. Deus nos adotou. E Ele nos dá, irmãos, agora, juntamente com essa adoção, toda a herança. Tudo que é dele é nosso. Entenda, amados, que nós estamos a um nível maior. Entendam que o Antigo Testamento é escrito para os judeus, exclusivamente aquele sangue judeu, mas Deus agora faz um outro povo que é a igreja, que coloca essa igreja num nível tão maior que Israel. O privilégio é tão grande tanto quanto qualquer judeu tem diante de Deus. Nós temos um privilégio maior, o povo de pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas. É o povo de Deus, não mais Israel, lá atrás, mas sim agora o povo de Deus, a igreja dele. E por que nós somos? Porque Ele nos adotou. Nós que éramos órfãos. E hoje nós nos rendemos a Cristo. Dizemos somente: Deus, muito obrigado. Eu não mereci. Mas obrigado por ter me adotado. E dizer: Deus, obrigado por Deus. É um privilégio te chamar de Pai. Nada tínhamos e nada merecíamos. Éramos sem valor, mas Ele nos adotou. E 1 João, capítulo 4, 19, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Através do seu amor, através da sua vontade,
Amor tão grande assim, irmãos, incomparável de comprar. Você não vai encontrar nenhum pai que adota um filho amor tão grande como o amor de Deus. Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé, claro a Deus, sobre essa palavra da vida, trazendo essa consciência para a igreja, irmãos, que nós somos filhos adotados por Deus. Não porque somos merecedores, mas por sua graça, por sua misericórdia e pela sua bondade eterna. Hoje só resta nos dizer, Jesus, muito obrigado por ter vindo a esse orfanato tão grande que é o mundo e ter estendido o seu olhar para conosco e ter feito o convite: quer sair desse orfanato? Quer ser filho do meu pai? Imagina, você é órfão, andando pela rua, você fala seu carrão e chega para um menino de rua, todo maltrapilho, que é você, que é eu, e diz: olha, quer ser meu irmão? Jogo, glória, eu quero. Mas essa graça de Deus sobre nós. Ele nos adotou. E Ele nos fez o convite. Duas atitudes nossas. Sermos agradecidos a Deus. Meu Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade. Eu não mereci. Era filho da ira, da desobediência, filho do pecado, filho da perversidade, filho das trevas. Toda a minha vida manifestaste por tua graça. E temos uma vida de gratidão a Deus. Podemos dizer, Deus, muito obrigado. Todos os dias, Deus, muito obrigado. Eu não sou filho de Deus, se meu pai é filho de Deus, não, Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho, meu tio é crente, meu tio é salvo, também sou. Meu avô era pastor, meu avô era isso, meu avô era líder da igreja. Deus não tem neto, Deus tem filho. Não se adota neto. Embora tenha uma avó que eles que cuidam dos filhos, mas eu como filhos para eles. Deus tem filhos. E Ele nos adotou. Éramos criaturas distantes de Deus, sem entendimento de Deus, da sua verdade, da sua palavra, mas a Bíblia nos diz, irmãos, que Ele nos destinou para a adoção de filhos. Ele nos preparou para sermos adotados pelo Filho. Que hoje nosso coração seja grato a Ele. Jesus, muito obrigado por um amor tão grande assim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, toda a gratidão que nós podemos dar a Ti. Por um amor tão grande assim. Porque por meio adotados, Senhor Jesus, pecadores, rebeldes, insubmissos, indignos. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande amor. Não nos adotou o Senhor por sermos bonitos, perfeitos, santos, bons. Não, Senhor, apesar de nós, apesar, meu Deus, dos nossos defeitos e falhas, o Senhor nos adotou, Senhor. Conforme a Tua palavra nos diz, hoje somos considerados filhos. Podemos dizer, papai, paizinho, papaizinho, pai querido, pai amado, é bom te chamar de pai.